aprovada a concessão de benefícios fiscais para Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Parlamentares fazem vistoria em CTI pediátrico do Hospital Souza Aguiar. A Alerj vai doar recursos para a compra de 40 mamógrafos. O Jornal da Alerj começa agora. As comissões de saúde, assuntos da criança, adolescente e idoso e de defesa da mulher vão realizar uma audiência pública na Alerj para discutir o planejamento da abertura do Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico do Hospital Municipal Souza Aguiar. Nesta terça-feira, os parlamentares fizeram uma vistoria na unidade. Nesta sala do Hospital Souza Aguiar, ficavam 6 leitos de tratamento intensivo pediátrico. No dia 14 de fevereiro de 2014, o CTI foi fechado para obras e não foi mais aberto. Hoje, o problema é outro. Segundo o diretor-geral do hospital, faltam funcionários. O diretor-geral do Souza Aguiar informou que realizou um chamamento público para a contratação de pediatras, mas que não houve interesse. Para o diretor, a remuneração de aproximadamente R$ 3.500 não atrai os profissionais. Durante a visita, o diretor mostrou a obra feita na unidade, mas os deputados não ficaram satisfeitos com o que viram. A presidente da Comissão da Criança, Adolescente e do Idoso comentou as informações passadas pelo diretor. A gente chegar num hospital de referência como o Souza Aguiar, encontrar uma CTI fechada que já se prolonga por quase 2 anos de fechamento, né, com uma indicação de reforma que aos meus olhos e aos olhos dos demais deputados que vieram das comissões de saúde e também da mulher, não se vê a olho nu qual foi o tipo de reforma que foi feita. A unidade continua fechada, a informação que nós tivemos é a falta de profissionais, então as informações não estão batendo. Foi fechada para a reforma, mas está fechada porque não tem profissional. E a população continua aí, à mercê. Já o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Deodalto, lembrou que o último concurso público realizado pelo Souza Aguiar vai fazer 30 anos no próximo ano, o que representa a aposentadoria de mais de 100 profissionais e mostra que a contratação de pessoal é urgente. Tive informação que o concurso de 86 são 183 funcionários que vão se aposentar. Tem que ter um concurso público para repor esses funcionários. O espaço está praticamente pronto, nós temos que mobilizar as autoridades para reabrir esse CTI. A presidente da Comissão de Defesa da Mulher, deputada enfermeira Rejane, disse que as comissões vão trabalhar juntas para que o CTI pediátrico do Hospital Souza Aguiar seja reaberto e que vão convidar secretários de saúde do estado e do município para uma audiência pública sobre o tema. A partir desse momento, nós vamos trabalhar em conjunto na Alerj, nós vamos chamar o secretário de saúde, nós vamos chamar o médico que trabalha no Jesus, que é responsável, faz a coordenação do atendimento pediátrico na rede municipal, e vamos chamar a direção do Hospital Souza Aguiar para escutá-los dentro da Alerj. O nosso objetivo é que essa unidade, esse CTI, volte a funcionar. Crianças estão morrendo. Nós estamos levantando os números de óbitos de um ano para trás. Nós estamos levantando aonde essas crianças estão sendo atendidas e nós estamos cruzando esses dados para que realmente a gente consiga abrir essa unidade de saúde. Então foi para isso que nós viemos e nosso objetivo é esse: abrir essa unidade. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, anunciou nesta terça-feira que a casa vai repassar os recursos para a compra de 40 mamógrafos que serão doados a hospitais da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio. O estudo das unidades hospitalares que vão receber os mamógrafos será feito pela Comissão de Saúde. E quem vai participar desse debate é a deputada Lucinha, que teve a iniciativa da doação dos equipamentos. Deputada, como é que vai ser feita essa escolha? Qual é a prioridade para a doação desses mamógrafos? Bem, quando foi apresentada a solicitação, que foi encaminhada à mesa diretora, e foi aprovado pela mesa diretora e o presidente Pisciani deu isso aqui no plenário, eu fiquei muito feliz que nós vamos dar oportunidade, principalmente na área da Baixada e da Zona Oeste, das mulheres terem oportunidade de fazer a mamografia. Nós sabemos que na Baixada Fluminense, de 13 municípios, tem 2 municípios que nem mamógrafo tem.
que é Japeri e Seropédica. E tem municípios que nem só tem um mamógrafo e a gente, por muitas vezes, está sempre quebrado. Então, através da Comissão de Saúde, nós vamos discutir, é claro, que o que está dentro foi solicitado é que 20 mamógrafos irão para a Baixada. Nós iremos atender Mesquita, Ninópolis, São João de Meriti, Japeri, Seropédica, como também iremos atender na Baixada, na Zona Oeste, que é Santa Cruz, Cosmo, Paciência. Então, todos os bairros da Zona Oeste e mais os municípios da Baixada terão esses mamógrafos, que serão comprados pela Secretaria Estadual de Saúde. E a definição de onde serão instalados será de acordo com o relatório que eu fiz através do estudo da Baixada Fluminense, um diagnóstico da Baixada e um diagnóstico da Zona Oeste, sabendo onde nós iremos alocar esses mamógrafos para atender melhor as mulheres do nosso estado, principalmente da área da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Araruama é o 5º município do estado com o maior número de mulheres mortas por agressão. A informação foi passada para a CPI da violência contra a mulher durante a audiência pública na cidade da região dos Lagos nesta segunda-feira. Ali nós tivemos representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, entidades envolvidas na luta a favor da mulher, representantes da sociedade civil também. E dali a gente pôde colher muitos dados para poder ajudar essas mulheres e chegar à verdadeira conclusão. Se realmente houve um aumento da violência, né? Ou se as mulheres estão tomando mais coragem para denunciar, estão se sentindo mais à vontade, mais acolhidas para poder denunciar. Nós percebemos na audiência a necessidade de uma interlocução mais imediata e permanente entre os centros de referência e as delegacias de polícia, porque essas mulheres mortas não foram objetos de um registro de ocorrência e podem eventualmente ter procurado um atendimento. Então essa interlocução é importante. Um outro dado que nos chama a atenção é o aumento da violência contra mulheres idosas. Hoje, 1/3 da população é sustentada pela pensão da vovó ou aposentadoria do vovô. Então, a necessidade da autonomia financeira faz com que essa população seja vitimizada. A outra questão, que há um traço muito pontual ali, na questão da gravidez na adolescência. Então, nós temos que trabalhar o conteúdo, né, de formação dessa escola, que não deve ser sexista, deve tratar com igualdade meninos e meninas, mas que tem que ter um olhar especial para esse percentual da população. Os parlamentares realizaram 2 sessões extraordinárias nesta terça-feira. Na primeira, foi analisada a mensagem do governo que concede incentivos fiscais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O benefício será concedido a empresas situadas no estado do Rio que queiram desenvolver projetos credenciados pelo comitê organizador dos Jogos. Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro. O valor do incentivo pode ser de até 4% do total do ICMS a ser recolhido pela empresa. Os créditos de ICMS a serem concedidos aos projetos dos Jogos não podem ultrapassar 1% da arrecadação total do Estado no ano anterior. Segundo o secretário estadual de Esporte, o projeto vai garantir o cumprimento dos compromissos firmados com o Comitê Olímpico Internacional. Nós já teremos dificuldade em captar esse incentivo com as empresas pelo ano fiscal que o Brasil está atravessando, mas com certeza o governo fará de todo o esforço para captar esse recurso e utilizá-lo da melhor forma possível, pagando cerca de 230 milhões de dólares, que é o montante que o Estado deve pagar de overlay, transporte, enfim, as suas obrigações nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Diversas emendas foram acatadas e, além disso, a Assembleia já vinha dando demonstrações de ter o esporte como prioridade quando, no projeto de lei da cultura, estabeleceu pela primeira vez 0,25% do total arrecadado de ICMS para o esporte, agora carimbado em lei, junto com 0,25% para a cultura. Então o esporte saiu ganhando na semana passada e saiu ganhando hoje da Assembleia Legislativa. Uma das emendas aprovadas foi a que estabelece que os incentivos fiscais não vão afetar a parcela de arrecadação dos municípios. Estima-se que esses investimentos nas Olimpíadas e Paralimpíadas possam envolver 400 milhões de reais de ICMS, de abatimento de ICMS. Olha,
E desses 400 milhões, 25%, isto é, 100 milhões, seriam dos 92 municípios. Qual o benefício que esses municípios teriam? Nenhum, porque esses são compromissos do Estado. Então é justo que esses benefícios envolvam só a quota parte do Estado de 75%. E os municípios fiquem fora disso. A responsabilidade é do Estado, não é dos municípios. Os deputados também aprovaram alterações que dão mais transparência ao projeto. Há uma renúncia de receita. As empresas vão deixar de arrecadar para os cofres do Tesouro e vão fazer investimento. Isso precisa ser acompanhado de perto, para ver se esses investimentos chegarão realmente nos lugares que tem que chegar. Também foi incorporada ao texto uma emenda que fixa um prazo final para que as empresas desfrutem o benefício fiscal e outra que proíbe a compra de bens móveis e a construção ou reforma de imóveis que não sejam para o uso da população ao final dos Jogos. Qualquer benefício precisa ser dado com prazo, porque se a justificativa do projeto é em função de viabilizar a Olimpíada, não tem sentido esse benefício continuar depois da Olimpíada. É evidente que ainda há um prazo depois da Olimpíada para que esse benefício possa ser exercido, mas logo depois disso tem que ser encerrado, principalmente numa economia que está em crise, como a economia do Rio de Janeiro, como a economia brasileira. Então se estabeleceu que, evidentemente, até julho de 2017, prazo mais do que suficiente para que o benefício possa ser usado pelas empresas, se encerre essa possibilidade da utilização e aí volta à normalidade. Como isso será incentivado? Os imóveis que vierem a ser comprados, construídos ou reformados, nós fizemos uma emenda para garantir que eles tenham uso público, para o esporte, para a cultura, para a acessibilidade. Nunca algo incentivado pode depois ser apropriado de forma privada. Também foi aprovado o projeto de lei complementar do Ministério Público, que altera a lei orgânica do MP. O objetivo é permitir a criação de mais uma subprocuradoria-geral com a transformação de cargos. O texto ainda incorpora os valores arrecadados pelo Instituto de Educação e Pesquisa do MP ao fundo especial da instituição. Além disso, o projeto estende o auxílio educação para os filhos de servidores aposentados. Visa aumentar o número de cargos de subprocurador-geral de Justiça, aumentando também o processo de descentralização e, consequentemente, dando maior eficiência à atividade administrativa. Há um segundo dispositivo que altera a sistemática remuneratória dos ocupantes de cargos que hoje representam a cúpula da instituição, no sentido de reduzir o valor desses cargos e, portanto, fazer parte do esforço que o governo vem empreendendo para que a administração exerça suas atividades com remuneração mais adequada. E há um terceiro dispositivo que permite que o Instituto Superior do Ministério Público possa realizar atividades de ensino e pesquisa em parceria com pessoas físicas e jurídicas e que os valores arrecadados a partir dessas contratações seja carreado para o fundo do Ministério Público. Com relação ao último artigo, há uma proposta de utilização dos cargos que se vagam em razão do disposto no artigo 2º da lei. Esses cargos serão transformados em outros cargos que serão utilizados na estrutura administrativa da instituição. Na sessão ordinária, mais 2 mensagens do governo foram analisadas. A primeira delas é a que modifica a denominação do Fundo UPP Empreendedor, que passa a se chamar Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores. O fundo foi criado em 2011 para impulsionar a economia das comunidades que receberam unidades de polícia pacificadora. Com a alteração, o fundo vai beneficiar todos os empreendimentos considerados relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado, sejam eles em comunidades pacificadas ou não. Os parlamentares incluíram no texto uma emenda que permite ao fundo contratar empresas por licitação para a capacitação dos empreendedores. A matéria foi aprovada e segue para a sanção do governador. Tem uma emenda da bancada do PSOL que foi aprovada, que é muito importante, que garante que qualquer contrato feito com esse dinheiro tem que ser através de licitação.
Isso é importante, porque não é contra o projeto, permite que esse investimento chegue nos lugares que precisam, que são, evidentemente, as favelas que têm o PP, e a gente também gostaria que chegasse às favelas que não têm o PP, ou seja, a favela não precisa só de polícia, tem que chegar investimento, tem que chegar oportunidade, mas tem que chegar com transparência, principalmente no que diz respeito a dinheiro público. Então a gente garantiu uma emenda que viabiliza isso através de licitação. Eu acho que é um avanço para casa. A segunda mensagem aprovada é a que autoriza o governo a negociar créditos da dívida ativa do Estado com instituições financeiras. Dessa forma, as empresas interessadas adiantam o pagamento ao governo e passam a cobrar a dívida diretamente dos devedores. A dívida ativa do Estado está estimada em 66 bilhões de reais. Nós temos, historicamente, recebido por ano, né, em função dessa dívida, 300 milhões de reais. Então, o que a gente acha é que esse projeto ele vai possibilitar uma cobrança mais efetiva. Portanto, tendo um fluxo, né, financeiro de cobrança muito maior do que os 300 milhões. Foram aprovadas emendas que trazem mais transparência ao texto, inclusive garantindo o envio à Alerj e ao Tribunal de Contas do Estado de um quadro demonstrativo com o valor do deságio, ou seja, a diferença entre o valor original da dívida e o valor negociado em cada operação. O secretário de Fazenda vai negociar com cada cidadão, com cada empresa, a questão da dívida ativa. Então, alguns vão ter um deságio maior, ele vai explicar porque o deságio menor ou maior de cada empresa ou cada cidadão. Tem que mandar para a Alerj e o deságio para ser publicado no Diário Oficial e toda a população ter conhecimento. É muito simples, mas a população tem o direito de saber qual foi o deságio. O Rio pode ter um programa de prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. A ideia é oferecer serviços de psiquiatria, psicoterapia, neurologia e terapia ocupacional para pessoas de todas as idades. A proposta dos deputados Luiz Martins e Jânio Mendes foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Já o deputado Paulo Ramos quer autorizar o governo a criar o Programa de Prevenção e Tratamento da Anorexia, Bulimia e Transtornos Alimentares. A matéria foi aprovada em segunda discussão. O número é muito grande e vem crescendo. Então é preciso uma política pública, primeiro, uma política preventiva que esclareça, mas acima de tudo uma política que possa atender essas pessoas, para que haja o tratamento, para que haja a recuperação. São doenças rotineiramente psicológicas, que levam as pessoas a uma situação de abandono. As pessoas se abandonam. É um processo torturante, tortuoso, que pode ser revertido. Então vamos ver se a partir dessa iniciativa nós podemos socorrer essas pessoas. Os CIEPs do Rio podem ser tombados. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção do governador. O deputado André Siciliano quer mudar a lei que obriga bares, restaurantes e similares a servirem água filtrada aos clientes. O projeto deixa claro que a água deve ser servida de graça, determina a colocação de cartazes informando o teor da lei e prevê a aplicação de multas para os que descumprirem a norma. A matéria foi aprovada em segunda discussão e precisa ser sancionada pelo governador para virar lei. Na verdade, já existe uma lei número 2.424 de 1995 que já obrigava os bares, restaurantes similares a oferecer água aos clientes. Ocorre que essa lei não estava muito clara e nem tinha penalidade. Então, o que a gente faz com esse projeto de lei agora é regular e a gente espera que o governo sancione para que ela possa entrar, que é uma obrigação já hoje, mas que não tinha nenhuma penalidade. E a água mineral natural em embalagens de até 20 litros pode ser incluída na lista da cesta básica. A proposta do deputado Edson Albertassi foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O Estado do Rio pode proibir a fabricação, venda, transporte ou distribuição de armas de brinquedo. A proposta da deputada Marta Rocha, que propõe também o recolhimento das réplicas já existentes em postos de coleta. O projeto cria ainda a Semana do Desarmamento Infanto-Juvenil. O texto prevê multa de R$50 mil para quem descumprir a regra. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador.
deixamos de fora o airsoft e o paintball porque entendemos que é uma estratégia esportiva, né? E no tocante, por ser uma arma de comprimido, o seu calibre é inferior àquilo que é normatizado pelo Exército. Então podemos efetivamente trabalhar nesse conteúdo. Mas eu quero assim agradecer ao exercício de democracia que se fez aqui, com as contribuições trazidas pelos deputados com as suas emendas, que com certeza aperfeiçoaram o projeto. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.